A Fórmula 1 tem uma nova bomba explodindo nos bastidores. E se você ainda não sabe o que está acontecendo com a Audi, você está atrasado. Fica aqui porque essa história vai fundo. A Audi F1 acaba de ser abandonada no altar. O homem que segurava todas as chaves da operação de pista para 2026, Jonathan Whitley, assinou com a Aston Martin e está de malas prontas para Silverstone. E tem um nome que Toto Wolff fez de tudo para manter fora do paddock, que pode estar de olho nessa cadeira vazia. Isso não é mudança de ciclo, é uma deserção em massa, no exato momento em que os motores de Nürburgring começam a roncar. Enquanto a equipe tenta esconder o rastro dessa saída com silêncio absoluto, o futuro de Gabriel Bortoleto entrou numa zona de sombra que ninguém na Alemanha quer explicar. O projeto mais caro da história recente da Fórmula 1 tem um buraco no comando e o tempo está acabando. Alguém errou feio no cálculo de poder e o que sobrou foi uma cadeira vazia e uma tensão que ninguém em Ingolstadt consegue justificar. Whitley chegou à estrutura há pouco mais de 10 meses, tempo suficiente para ver o projeto por dentro e decidir que preferia outro endereço. O que deixa um gosto amargo na boca de qualquer analista é a cara de pau do discurso oficial. Há menos de uma semana, Whitley subia ao palco com o sorriso de quem tem o jogo ganho. Segundo a apuração do Motorsport.com e da Sky Sports, ele vendia a Audi F1 como porto seguro do grid. As palavras foram textuais. A aposta no regulamento de 2026 é extremamente audaciosa, e foi exatamente esse equilíbrio de quase 50% entre potência elétrica e combustão que trouxe a Audi para a Fórmula 1 como fábrica completa. E foi além, indo para cima de Max Verstappen, que anda reclamando dos novos carros. As críticas sobre desempenho talvez venham de quem não está no pódio agora, como a Red Bull. Temos um plano sólido de 3 a 5 anos, mirando 2030 para sermos campeões. E estamos prontos para acelerar. Entendeu a gravidade? O homem defendeu o projeto, chamou de plano sólido e 5 dias depois pulou fora para ser o braço direito de Adrian Newey na Aston Martin. A lógica da mudança é cirúrgica. Newey está sobrecarregado no papel de diretor técnico. Whitley, com 20 anos de Red Bull e uma relação antiga com o designer, encaixa como luva para gerenciar o dia a dia e liberar o gênio técnico para fazer o que sabe. Isso não é uma evolução de carreira, é uma fuga calculada. A ferida aqui é clara. Se a Audi F1 é o futuro, por que o chefe de equipe preferiu o presente de uma equipe cliente? Ele elogiou a coesão interna enquanto já estava com a caneta na mão. A pergunta implícita que fica no ar é inevitável. O que ele descobriu lá dentro que o fez desistir de ser o número 1 da equipe alemã para voltar a ser o número 2 na Inglaterra? Para entender como chegamos nesse vácuo, é preciso olhar para o que aconteceu na pista, longe dos comunicados de imprensa bem comportados. A Fórmula 1 estreou com brilho em Melbourne, pontos para Bortoleto, festa na garagem. Whitley elogiou o brasileiro publicamente pela maturidade na gestão de corrida, palavras de um líder que parecia totalmente alinhado com o projeto. Aí veio o GP da China e a máscara caiu. O que veículos de bastidores relataram foi um show de horrores operacional. Perda total de telemetria no meio da sessão. Uma pistola de pneu transformando um pit stop em 16 segundos de vergonha pura. E o golpe final. Um problema técnico que impediu o carro de Bortoleto de sequer alinhar no grid. Um DMS. Não largou. Na segunda corrida da era Audi. A Audi foi o primeiro time a colocar um novo motor na pista. Evoluiu o pacote aerodinâmico rapidamente e chegou a Melbourne com estrutura de fábrica completa. Jogar tudo isso fora em Xangai, na segunda prova, não é azar, é fissura estrutural. Cada erro foi mais grave que o anterior. Primeiro falha de software, depois erro de mecânica básica, por fim, colapso total do sistema. E enquanto o carro quebrava, o silêncio era ensurdecedor. Nenhuma nota oficial, nenhum "estamos juntos". A equipe mergulhou no modo invisível. O que circula nos bastidores é direto. O silêncio acontece porque não tem ninguém para dar a cara à tapa. Whitley já estava com a cabeça em Silverstone e Mattia Binotto estava trancado em Nürburgring, focado na unidade de potência. Tanto Audi quanto Aston Martin classificaram os rumores como especulação, o que, na linguagem do paddock, significa que o acordo existe e ninguém quer assinar o papel na frente das câmeras. O contrato de Whitley com a Audi pode ter cláusulas de saída curta, o que explicaria a velocidade da transição.
Mas nenhum detalhe foi revelado. E ele não saiu em silêncio. Saiu defendendo o projeto em público até a última semana, o que torna a movimentação ainda mais fria e calculada. Gabriel Bortoleto está literalmente pilotando um carro que no papel é de fábrica, mas na prática opera com a estrutura de uma equipe de fundo de grid que perdeu o seu tutor. A coesão que Whitley tanto pregava desmoronou na primeira chuva de Xangai. Mas agora para tudo. Esquece a narrativa de que a Audi é vítima de um traidor. A leitura mais honesta é outra, e ela muda tudo. E se a saída de Whitley for a melhor notícia do ano para essa nova era? A contradição está aqui. Jonathan Whitley é um homem de processos, um produto da Red Bull que respira ordem e estrutura. Mattia Binotto é um arquiteto político, um produto da escola Ferrari que joga xadrez com o motor embaixo do braço. Esses dois perfis não dividem o mesmo pódio. A convivência era impossível desde o primeiro dia, e alguém precisava sair. Whitley escolheu ser o gerente de Newey porque lá ele conhece o seu lugar. Na Audi, ele estava sendo engolido por Binotto. E é aqui que entra a sombra que faz o paddock tremer de verdade. Christian Horner, removido da Red Bull em julho de 2025, declarou publicamente que tem negócios inacabados na Fórmula 1. Tentou voltar pela porta da Alpine e encontrou Toto Wolff do outro lado, com uma oferta de 598 milhões de dólares para bloquear a entrada dele no projeto. O homem que construiu dinastias está sem cadeira no grid, e a Audi acaba de criar exatamente uma. Binotto é a opção mais segura, o arquiteto de cada parafuso da transição Sauber-Audi, mas também a mais conservadora. Horner é o risco que transforma projeto ambicioso em máquina vencedora, e ele sabe disso melhor do que qualquer pessoa nesse paddock. Se Whitley saiu porque o terreno está sendo limpo para um tubarão ainda maior, a história muda completamente de figura. A equipe não estaria perdendo um líder, estaria se livrando de um teto para trazer o cara que a Mercedes não quer de volta. Seja com Binotto assumindo tudo ou com um novo nome chegando, a conta vai chegar em abril. Esse é o mês dos ajustes finos do regulamento da F1 2026, quando as cartas são dadas na FIA. O próprio Whitley havia sinalizado disposição para colaborar com a federação nessa janela crítica. Agora quem senta nessa mesa pela Audi? Se a equipe chegar lá sem liderança forte, vai ser devorada pela Mercedes e pela Ferrari nas negociações técnicas. O motor alemão é potente, e isso ninguém questiona, mas sem liderança consolidada, o desenvolvimento do chassi fica para trás. Mercedes e Ferrari já demonstram adaptação superior ao regulamento 2026, e qualquer distração interna na Audi é combustível direto para os rivais ganharem terreno, exatamente quando o desenvolvimento é mais crítico. Para Bortoleto, isso é questão de sobrevivência de carreira. Ele está no segundo ano com um carro que ainda busca confiabilidade, e um piloto jovem não atravessa 2 anos de instabilidade institucional sem queimar a reputação no processo. Patrocinadores e engenheiros de alto nível já observam esse movimento com lupa. Ninguém assina contrato de longo prazo com uma estrutura que troca de comando antes de terminar o segundo GP da era. Abril é o prazo real. Se não houver nome confirmado até lá, o mercado vai interpretar o silêncio como desordem. E desordem em ano de regulamento novo é veneno para qualquer projeto. O risco real é a marca virar a nova Toyota, bilhões gastos, 0 vitórias e uma saída humilhante pela porta dos fundos em 3 anos. O diagnóstico é direto. A Audi F1 está escondendo que o seu plano de 5 anos está em metástase política. A saída de Whitley prova que a estrutura alemã é pesada demais ou que Binotto é ambicioso demais para dividir poder. Não existe vácuo na Fórmula 1. Ou eles anunciam um substituto do nível de Christian Horner nas próximas semanas, ou admitem que a F1 2026 é um experimento de laboratório que ainda não sabe como lidar com a pressão do asfalto. De que lado você está? Do projeto que se reconstrói no caos, ou do plano que está destinado ao fracasso por excesso de ego? Se você chegou até aqui, você já sabe que esse canal não vende narrativa bonita. A gente abre o que os comunicados escondem. Se quer saber o próximo capítulo dessa novela política antes de todo mundo, o botão de inscrição está aí, o sino também. Nos vemos na próxima.